Meus queridos alunos do terceiro ano, aqui é a tia Alessandra e juntinhos de vocês, vamos à nossa videoaula de hoje. Vamos lá? Nossa videoaula de hoje, queridos, será na disciplina de ciências. Atenção, porque nós vamos estudar hoje sobre os animais. Vai ser um assunto bem interessante. Eu quero que você esteja aí ligadinho aqui com as nossas orientações, pessoal. Olha só, primeiro nós falaremos sobre a reprodução dos animais. Esse assunto encontra-se no seu livro, nas páginas 123 e também na página 124. Assim como os demais seres vivos, os animais nascem de outros animais por meio da união de células reprodutivas de um macho com uma fêmea. Ao nascerem, os animais são chamados de filhotes. Olha aí no nosso exemplo, aí os filhotinhos do cachorro, né? Os cachorrinhos. Os filhotes dos animais, eles nascem de maneiras diferentes. Alguns animais se desenvolvem dentro da barriga da mãe até a hora do nascimento, como é o caso dos seres humanos, do cachorro, do porco, do boi e etc. Esses animais, eles são chamados vivíparos. Então, os animais vivíparos são aqueles que se desenvolvem dentro da barriga da mãe até a hora do nascimento. Observem aí alguns exemplos de vivíparos. Olha só esse animal, pessoal. Ele é o ornitorrinco. Ele é um mamífero australiano que possui um focinho semelhante ao bico de uma ave. Ele possui pelos e mamas, como todos os mamíferos, mas, diferentemente do grupo, sua fêmea gera os filhotes em ovos. Olha só, gente, nós temos aí o caso do ornitorrinco. Ele é um mamífero bem diferente dos demais. Primeira diferença aí que a gente pode observar é que o focinho dele é muito semelhante ao bico de uma ave. E também a fêmea, ela gera os seus filhotes em ovos. Olha que interessante, gente, esse mamífero aqui, que é o ornitorrinco. Existem animais que se desenvolvem fora do corpo da mãe, dentro de ovos, que são cobertos por uma casca rígida, composta de cálcio ou moles, de natureza mucosa. Na hora de nascer, os filhotes quebram a casca e saem do ovo. Olha só o exemplo que nós temos aqui. De um lado, nós temos aí a tartaruga saindo do ovinho e também o jacaré. Olha só o tamanhozinho de um jacaré, nem aparenta, né? Quando ele vai criar ali a sua fase adulta, o comprimento que ele mede, né, gente? Então, olha só, esses animais, eles se desenvolvem dentro de ovos. E quando completam o seu nascimento, eles quebram essa casca e saem de dentro desses ovos. Esses animais
são chamados ovíparos, quando a fecundação é interna, ou seja, quando o ovo é fecundado dentro do corpo da fêmea. E olha só quem está de olho aí em você que está aí do outro lado da telinha, gente. Olha só quem está olhando para você. Existem esses outros animais que são chamados de ovulíparos, que são aqueles que quando o ovo é fecundado fora do corpo da fêmea, ocorrendo a fecundação externa, que no caso aí nós temos do sapo, das rãs, né? Eles são animais ovulíparos. Alguns animais ovíparos fazem ninhos e cuidam dos ovos até o filhote nascer, como é o caso da maioria das aves. Quem aqui já conviveu lá com as pessoas do interior, já ouviram, a galinha está choca, né? Está chocando os ovinhos. Ela fica ali, guardando ali os ovinhos, esquentando ali os ovinhos, até o filhote nascer. Enquanto outros são despejados pela fêmea em algum lugar seguro. Geralmente, precisa ser um local quente e úmido para que os filhotes se desenvolvam. É o caso das tartarugas e de muitas espécies de cobras. Que diferente ali, porque no caso das galinhas ali, elas ficam aguardando até os seus filhotes nascer. Mas nos casos das tartarugas e algumas espécies de cobra, elas depositam ali os seus ovos, né? E deixam ali para que eles possam completar o ciclo que vai até o momento que eles possam ali nascer. Então, elas não ficam cuidando ali direto como ficam as galinhas, né? São diferentes. Os filhotes que nascem do ovo ou de dentro da barriga de suas mães crescem e se desenvolvem. Com o tempo, eles se tornam adultos. Os adultos podem se reproduzir, dando origem a novos filhotes. O filhote de canguru nasce muito pequeno, cego e sem pelos. Assim que nasce, ele vai para uma bolsa no corpo da mãe, chamada de marsúpio. O novo canguru fica no marsúpio por meses, mamando, crescendo e se desenvolvendo. Olha só, gente, aqui ao lado nós podemos ver o filhotinho de canguru dentro desta bolsa, né? Olha só, que você pode perceber que ali ele nasce cego, né? Sem pelos, e com o tempo é que ele vai se desenvolvendo ali dentro desta bolsa, até chegar aquele jovenzinho ali, olha ali, ó. Mais, né, com o passar dos meses, aí sim que ele vai criando todo aquele formato, né, as características de um canguru. Agora, queridos, vamos para a nossa atividade no livro, na página 125 e também na página 126. Vamos lá? Na página 125, encontre no diagrama o nome de 10 animais e escreva-os no quadro abaixo, indicando como eles nascem. Ou seja, existem 10 animais aqui nesse diagrama. Aí você vai selecionar quem são os ovíparos e quem são os vivíparos. Além de você encontrar o nome desses 10 animais no diagrama, você deverá
selecionar através das colunas ali os nomes corretos em que eles ficarão. Já na segunda questão, você vai escrever V para os vivíparos e O para os ovíparos. Observe o nome desses animais e classifique-os. Já na terceira, você irá pintar as figuras e responder as perguntas abaixo. Olha aí o capricho na forma da pintura aí de vocês, tá? Capricho aí nessa pintura. No item A, de que forma nascem as aves? Você deverá responder da mesma forma como você vai responder como nascem os gatinhos. Aí você também descreve aí a resposta correta. Na quarta questão, observe as figuras e enumere a trajetória de nascimento e crescimento do filhote. Então, você vai numerando a sequência aí do número 1 até o número 4, de acordo com a trajetória de nascimento. Na quinta questão, complete as frases abaixo para explicar como nascem os animais. Use o banco de palavras abaixo. Nós temos galos, barriga da mãe, seres humanos, ovíparos, ovos, casca do ovo, cobras, canguru e vivíparos. Qual você vai ler as frases seguintes e completar com essas palavras do quadro. Amores, vamos continuar ao nosso conteúdo, falando agora sobre a alimentação dos animais. Esse conteúdo encontra-se nas páginas 127 e também na página 128. Observe a cena. De que se alimenta cada ser vivo mostrado nessa cena? E o que pode acontecer com as serpentes caso os coelhos desapareçam? Como vocês podem ver, o coelho se alimenta ali da cenoura, do vegetal. Já a serpente se alimenta do coelho. E, por sua vez, o gavião se alimenta da serpente. Com exceção dos seres autótrofos, como as plantas, que produzem seu próprio alimento, todos os demais organismos vivos se nutrem de outros seres, causando uma relação de dependência entre eles. Somente os seres autótrofos, que no caso são as plantas, é que elas produzem seu próprio alimento. Os demais se alimentam de outros seres, de organismos vivos. Essa relação alimentar existente entre os seres na natureza, na qual uns dependem dos outros para sobreviver, é denominada de cadeia alimentar. Na imagem, nós temos um exemplo de cadeia alimentar. O coelho se alimentando dos vegetais, a serpente que se alimenta do coelho e o gavião que come a serpente. Vamos observar aqui alguns componentes de uma cadeia alimentar. Ali nós temos um vegetal em que o caramujo, que se alimenta desse vegetal, o peixe, que alimenta-se desse caramujo, e a garça, que se alimenta do peixe. Nós temos uma próxima cadeia alimentar, em que o gavião se alimenta do sapo, o sapo se alimenta do besouro e o besouro se alimenta da planta. E aqui também, por último, nós temos uma próxima cadeia alimentar. Ali o trigo, que serve de alimento para o rato, e o rato, que também serve de alimento para a serpente.
Os vegetais são capazes de produzir seu próprio alimento. Por isso, esses seres são chamados de produtores. A planta representa o produtor da cadeia alimentar. Os seres produtores também são encontrados em ambientes aquáticos. As algas e algumas bactérias que realizam a fotossíntese são produtores que vivem na água. Já os consumidores são seres que se alimentam de plantas e de outros seres vivos, pois não produzem seu próprio alimento. Dentre os consumidores, existem os herbívoros, que se alimentam de vegetais, e os carnívoros, que comem outros animais. Seres que se alimentam de plantas e animais são chamados de onívoros. Então, aqueles que se alimentam de vegetais são os herbívoros. Os que se alimentam de outros animais, carnívoros. E aqueles que se alimentam de plantas e de animais, são chamados de onívoros. A serpente, olha a nossa serpente, é um exemplo de consumidor carnívoro, porque ela se alimenta de outros animais. O gafanhoto é um consumidor herbívoro, porque ele se alimenta de plantas. Além dos produtores e consumidores, existem os decompositores. Estes se alimentam de organismos já mortos, decompondo-os e transformando-os em matéria orgânica, que é depois reutilizada pelos produtores. No caso, os produtores que são as plantas. As bactérias e os fungos fazem com que seres mortos apodreçam e se decomponham. Essa decomposição enriquece o solo e auxilia no desenvolvimento dos vegetais, pois recicla a matéria e seus componentes para que possam ser reaproveitados no solo pelas raízes das plantas. Agora, queridos, vamos para a nossa atividade na página 129. Vamos lá? Queridos, na nossa atividade, na primeira questão, vocês irão desenhar uma cadeia alimentar no espaço abaixo, abordando todos os seus componentes. Não se esqueçam de colocar o nome de cada um. Então, a tia Alessandra trouxe aqui para vocês nos slides vários exemplos de cadeias alimentar. Então, agora vocês vão escolher uma dessas cadeias que a tia Alessandra trouxe e mostrou para vocês, e vocês vão fazer esse desenho. Agora você deve colocar o nome dos seus componentes. Quem são? Os produtores, os consumidores, tá certo? O nome de cada um deles na sequência. Já na segunda questão, você deverá completar os espaços com as palavras do quadro abaixo. Nós temos cadeia alimentar, energia, produtores e alimento. Você deverá fazer a leitura destas frases para que vocês possam fazer a correta colocação aí destas palavras. Então, leiam com atenção e escrevam corretamente cada palavra no seu local. Amores, essa foi a nossa aula de ciências
falando aqui sobre a reprodução e a alimentação dos animais. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a nossa próxima videoaula. Tchau, meus amores!